A paz esteja com todos. Coloque a mão no seu coração, levante o seu semblante assim. Ore assim comigo, diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, eu venho te agradecer, porque preservou a minha vida, porque a tua paciência, ela se reinventa em cada fase da minha vida. Eu venho te agradecer, porque em cada desafio que tenho enfrentado, o Senhor me faz avançar, o Senhor me ensina, coloca pessoas para me ajudar, mas em cada mão, em cada ajuda, é o Senhor através dessa pessoa. E hoje, Senhor, usa o pregador, fala ao meu espírito, porque só o Senhor me conhece. Penetra de tal forma a tua palavra, que os meus pés venham sair daquilo que me prende, venham ser libertos, venham ser renovados de uma forma evolutiva para a tua vontade. Nós repreendemos Satanás, para que a tua vontade ela seja estabelecida e a tua palavra tenha toda a liberdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo de número 6. Livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Romanos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aí vem o livro de Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos foi o apóstolo Paulo. Ele não foi a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu. Cronologicamente foi o livro de Gálatas. Porém, das 3 epístolas que ele escreveu, elas estão organizadas da maior para a menor. Então começa com Romanos e termina com Filemão, das 13 cartas de Paulo. Nós não sabemos quem fundou a igreja em Roma. Há especulações tradicionais que tentam puxar para o apóstolo Pedro, mas na verdade não se sabe, até porque Pedro ele foi pastor da igreja de Antioquia e não de Roma. Há algumas dúvidas sobre um casal também, mas a versão mais coerente foi justamente depois da perseguição e por Roma ser uma capital, essas pessoas que estavam sendo perseguidas, as pessoas da igreja, acabaram migrando para Roma e ali se fundou vários pontos da igreja perseguida. Paulo então estava preparando o seu caminho para chegar até lá. Ele estava preparando e pessoas que foram até lá, ele entregou esta epístola para que fizessem um pré-anúncio sobre a sua vinda, sobre o evangelho, um mini evangelho, algo assim, né, do que Paulo estava tentando transmitir para eles ali. Amém? Todo mundo achou? Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Eu vou ler para vocês a minha tradução aqui. Ou porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte do batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assente-se, por favor. Olha só, meus irmãos, hoje, dia 15 de novembro, a Igreja Evangélica Quadrangular comemora 69 anos de Brasil. E comemora também 55 anos de Paraná. 69 anos de Brasil e 55 anos de Paraná. E a nossa igreja aqui no Sabará comemora 25 anos já. Eu na frente, 15 anos, que é em julho, 15 de julho, quando eu assumi a igreja. Então, para você entender um pouquinho da visão, dentro disso que nós estamos falando, Deus deu a visão para pessoas muito valentes, pessoas que tiveram que negar a sua vida para que esse evangelho chegasse até nós. Presta atenção, olha só. Harold Williams se formou no Instituto Teológico, a Life, lá nos Estados Unidos,
como todos aqueles que se formavam nessa faculdade Life de teologia, recebia uma bandeira quadrangular dobrada e falava: vai levar esse evangelho, vai abrir um ministério em algum lugar. Olha só que louco isso. E ele foi buscando a direção de Deus. Veio descendo o continente, passou pela Bolívia, passou pela Amazônia, veio descendo e foi parar em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. E ali começou um ministério aparentemente tímido, mas com a unção que Deus havia dado à fundadora do Evangelho, que é a Aimee Semple McPherson, né? A Aimee Semple McPherson. Um ministério evangelístico e que facilita a evangelização, porque não invade a cultura de ninguém. O Evangelho quadrangular, essa visão, ele santifica uma cultura. E então, ali, de uma forma muito ainda tímida, com recursos que vieram dos irmãos que se juntaram nos Estados Unidos nessa época, eles enviaram recursos e tiveram a ideia de tendas. E começaram a fazer, primeiro culto também, começaram a fazer uma tenda. Nessa tenda, o negócio começou a ampliar, porque as curas começaram a se multiplicar. A palavra é muito viva. Se você já assistiu algum vídeo daquela época, você vai ver como aquilo é irradiante, as marchas que aconteciam. Os batismos começaram a acontecer com o Harold Willis, né, sua esposa, e daqui a pouco mostra ali o trem, vagões dos trens, cheios de pessoas para descerem as águas do batismo. Naquela época, aqueles caminhões lotados de pessoas para descer as águas do batismo, e começou a tomar forma, e hoje nós já estamos mais de 20 mil templos só no Brasil, e estamos em 165 países, então não é pouca coisa, né? A graça derramada sobre esta visão, baseada no capítulo 1 de Ezequiel. Jesus Cristo cura, salva, cura, batiza e voltará. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, são essas doutrinas aqui. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos e Evangelho de Mateus. Só que o que eu quero que você entenda em tudo isso, é o mesmo Cristo visto de 4 ângulos diferentes. É o mesmo Jesus visto de 4 versões diferentes. 4 na Bíblia tipifica terra. Os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. A visão evangelística, a visão que enquadra, essa linguagem de alcance, ela vai enquadrar exatamente em qualquer lugar, em qualquer cultura, santificando a cultura. Presta atenção, olha só. Então, no começo falavam que a igreja era uma igreja muito carnal. Por quê? Porque as pessoas batiam palma. A nossa fundadora, a Aimee, dizia assim que nós não celebramos, nós não cultuamos um Jesus que está morto. Porque até então as pessoas não batiam palma no culto, não se movimentavam, parecia tudo muito fúnebre. Não tinha instrumentos como, por exemplo, bateria, então nem se fala, mas não tinha violão. Violão era considerado algo muito mundano. Só tinha aquele órgão, eu vou fazer para você o som, talvez você lembre. Lembra? Desse jeito, só tinha esse órgão, era desse jeito, e era assim. Então, de repente veio, eu esqueci o nome do pregador agora, do ministro de louvor, com aquele chapelão, com aquelas botas texanas, com aquele banjo, que parece um violão, mas não é, né? Aquele banjo, marchinha, e não tem como você ficar parado, porque a música ela vai ter uma influência na alma de alguém. Não tem ninguém que fique parado em marchinha, em fandango, em algo assim. Não tem ninguém triste escutando marchinha. Você está entendendo? E a Aimee disse assim, tem um livro dela, Visão Quadrangular, numa mensagem dela, e ela fala bem assim: por isso nós batemos palma, por isso nós pulamos, por isso nós fazemos um culto, entregamos um culto a Deus desse jeito, porque não é um Deus morto, mas é um Deus vivo em que nós entregamos o culto. Meu irmão, se o teu filho, se o teu amor, seja quem for, tivesse morrido, seria muito triste. Mas de repente se a pessoa tivesse ressuscitado, você fica olhando com a cara triste? Cabisbaixo? Você ia abraçar, você ia pular, você ia fazer aquelas... Você está entendendo?
Nós celebramos um Deus que ressuscitou, um Jesus, que essa é a prova do cristianismo. O túmulo está vazio. Você está entendendo? Por isso o culto é alegre. As cores da entrada do tabernáculo. Isso é muito importante você entender. Só que no começo o povo não entendia isso. Queimavam algumas tendas. Nossos irmãos de outras denominações, em específico mais uma denominação, queimava as nossas tendas, falando que era igreja mundana, porque mulher cortava o cabelo, porque tinha violão, banjo ou violão. E eu conversei com um pastor, olha, lá do Velho Testamento ainda, o nome dele é do Velho Testamento, Teobaldo. Eu conversei com ele, esse homem estava com 84 anos, fazia parte da 4ª igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Boa Vista, né? Não é Boa Vista, é no Capão da Embuia, lá no Pastor Agostinho. E eu conversei com esse homem lá na 10ª igreja, e ele me disse que ele tinha mais ou menos uns 15 anos, quando ele estava estudando para ser pastor na igreja presbiteriana, uma igreja tradicional. Ele ouviu falar de uma igreja que o povo batia palma e tocava violão, e aquilo trazia escândalo para a fé. E ele ficou curioso. Então ele quis visitar a igreja, e quando ele chegou lá, ele foi envolvido, foi batizado no Espírito Santo e tudo mais. E eu queria até trazer ele aqui, mas está na glória, está com Deus. Mas ele contou, e é impressionante você conversar com uma pessoa da época, que viveu algumas coisas assim. O que eu quero dizer para você? Que essas pessoas não tinham tecnologia, tanto comodidade ou facilidades que nós temos hoje. Mas eles tinham uma valentia, uma entrega no Evangelho que fez com que esse Evangelho chegasse até mim, até você. Eles abriam mão de tudo, assim, na loucura. Quero servir a Cristo, quero fazer valer a pena. E eles realmente entregavam o coração deles para Jesus. E viemos de uma geração muito valente, uma geração que eles andavam grandes distâncias para escutar a palavra depois de um dia cansado. Eles andavam longas distâncias para pregar o Evangelho. Vigílias e reuniões muito longas, e o poder de Deus honrava, envolvia, convertia. Existia uma sintonia na palavra, por mais que não houvesse homilética e uma série de coisas, mas essa sintonia que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo estava presente. E hoje nós estamos aqui, frutos dessa garra, frutos da abnegação deste povo. E eu quero te dizer algo, para existirmos, nós precisamos entender um pouco disso. Quem aqui já desceu as águas do batismo? Levanta a mão. Algumas pessoas já desceram as águas do batismo. O que significa a palavra batismo? Sepultamento. É o que significa a palavra batismo. Quem aqui já foi sepultado? Por que você voltou? Tem 2 fatos na vida que a gente não lembra a data. Os outros lembram por nós. Quando a gente nasce e quando a gente morre. Quando você nasce, você não lembra. A gente canta parabéns e coisa e tal, mas você não lembra quando você nasceu. Aí eu lembro, de repente, vi uma luz assim. Não, você não lembra. E quando você morre também não. Né? Apagou. Como que você vai? Né? Muito louca. Mas o dia do batismo é um dia que nós podemos lembrar da morte e da ressurreição. Não é? Da morte e da ressurreição. Eu pergunto para você, você lembra do dia que você morreu? Você lembra do dia que você morreu? Eu lembro no dia que eu morri. Por que eu voltei? Por que você voltou? Eu digo isso porque, às vezes, algum de nós, eu estou reconfigurando, aproveitando o aniversário da igreja, reconfigurando porque algumas pessoas esqueceram que morreram já. E que se voltaram por um propósito. Voltaram para cumprir um propósito. E eu vou te falar aqui alguns pontos, de uma forma muito rápida e até rasa, só para despertar algumas coisas em você.
Olha só, alguns de nós esqueceram que morreram e que só voltaram por um propósito. Por quê, pastor? Primeiro ponto, porque alguns de nós estão embriagados pela reivindicação do ter. Quem aqui de nós não gosta do conforto? Todos nós gostamos do conforto, mas eu sempre digo que o conforto não pode nos escravizar. Cuidado para não cair no laço do mundo, porque essa é a identidade do mundo. Só buscar o ter. E o Evangelho de Cristo, ele vai nos trazer uma ideia muito além, a simplicidade. E quando eu falo simplicidade, eu não estou falando comodismo. Jesus, ele demonstrou, olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A simplicidade de Jesus e a dependência do Pai é o que é base para sobreviver esse evangelismo, esse cristianismo nosso. Quem aqui não gosta de dinheiro? Dinheiro não faz mal. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz dos males. É o que está escrito no livro de Tiago. Eu estou dizendo isso para você porque nós estamos nos tornando escravizados pelo conforto. Alguns de nós. Nós viemos na igreja, alguns de nós, e nem se tocamos que já morremos e que se voltamos é por um propósito. E que também nós temos que entregar este culto a Deus. Aí a gente vem para receber um culto. E é totalmente contrário à fé. Só receber. Não entrega um louvor, não entrega uma oferta, não entrega nada para Deus. Vem somente para receber. Se é um culto hoje que está começando, é uma coisa. Eu estou falando para pastores, líderes, estou falando para quem entende o que eu estou falando. De um culto que nós temos que oferecer a Ele. Mas alguns de nós esquecemos de por que voltamos, porque estamos embriagados pelo ter. E nesse ter, abandona ministério, ultrapassa, faz de uma forma relaxada, faz de uma forma, para não dizer outra coisa, não caprichosa, e a Bíblia diz que se torna maldito. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de uma forma relaxada. Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Não é? Segundo ponto, o que acontece com alguns de nós? Esquecemos que o Evangelho, ele não avança com reservas. E vou repetir, o Evangelho de Cristo, ele não avança com reservas. Fé não é reservas. A fé deve fazer você enxergar os tesouros por trás das percas. Isso é fé. As reservas, a vista está nos deixando fracos, acomodados e medrosos. Momentâneos. É isso. Tem nos deixado depressivos por conta disso, por essa questão do ter, por essa questão de ter as reservas, porque daqui a pouco tenho medo de perder isso ou aquilo, mas tem deixado muitos de nós depressivos, porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque o outro tem eu não tenho, porque o outro parece que é feliz eu não sou, porque parece que todo mundo vai para frente eu não. Tem nos deixado depressivos, tem feito nos separar do casamento, tem nos feito cometer suicídio, tem nos feito servos da conveniência, em alguns casos, admiradores do pecado. Olha lá, parece que está todo mundo se divertindo. Você vai para a igreja, parece que nada pode, é um negócio estranho, é um negócio que... Deus hoje nos lembra que já morremos, que nós já fomos sepultados com Cristo, e que só voltamos para alguns propósitos dele. Terceiro ponto, se estamos aqui ainda, se voltamos, foi para trazer essa notícia para aqueles que ficaram, para aqueles que ainda não sepultaram, não desceram as águas do batismo. Qual notícia, pastor? Que Jesus veio para resgatar da depressão, que Jesus veio para resgatar das drogas, que
que Jesus veio para te ajudar a vencer o pecado, que Jesus veio nos resgatar da maneira fútil de viver, mesquinha de viver. O nosso tempo aqui é curto para anunciar o rumo para a humanidade. Nós não podemos desfocar com qualquer coisa ou com coisa nenhuma. Não podemos, meu irmão, fugir dessa missão. Nós temos, que discipular, o que Jesus falou. Fazei discípulo, influenciar. Temos que discipular os que estão vindo agora como soldados. Temos que despertar aqueles que dormiram na missão e que estão olhando para si, o eu, a minha vida, eu já fui eu. Eu quero lembrar que aqueles que se batizaram, que busquem o batismo do Espírito Santo, para que preguem esse evangelho com poder. Porque o mundo caminha para o caos, o mundo caminha para o abismo, mas os que esperam no Senhor, esses renovarão seu ânimo, renovarão as suas forças, caminham para a perfeição ao lado de Cristo. Eu já morri, e eu só voltei para falar isso, só voltei para falar isso. Quarto ponto, é uma pergunta, que você já sabe. Por que você voltou? O que você está fazendo aqui, ainda vivo? O que você está fazendo ainda vivo? Não, que ainda eu quero ter uma viagem para Israel, quero ter umas férias no Caribe um dia. Que é pecado? Isso é claro que não. É claro que não. Mas depende das condições, do propósito. Algumas pessoas estão totalmente desfocadas, achando que o evangelho, ele é ter só. Presta atenção, por que você voltou? Sabe por que eu faço essa pergunta? Para ajudar você a encontrar a resposta? Porque dentro de você existe um propósito. Dentro de você existe um destino que te deixa inquieto. Um destino invisível. Embora sejam invisíveis, você não pode duvidar delas. Deus te deu a graça da eternidade e colocou a eternidade dentro de você. E você busca esse propósito da vida. Se você pegar uma semente de uma melancia, por exemplo, é impossível, mesmo com um microscópio, você olhar para uma melancia com microscópio e você observar ali alguma instrução escrita, claramente definida, para aquela semente produzir mais melancias. No entanto, o comando não pode ser questionado. Se você plantar 1000 sementes de melancia, não vai nascer um tomate. A instrução já está definida. Dentro de todas as coisas criadas por Deus, há um desejo, há um comando de crescer, há um comando para produzir, há um comando para multiplicar. Algo dentro de você quer resolver um problema para alguém. Algo dentro de você quer resolver um problema em algum lugar. Algo dentro de você, em algum momento, quer melhorar algo. Algo que te incomoda. Isso se chama unção, propósito. E você vai se qualificando para algo. Deus está te chamando como uma linguagem de alcance a algum lugar. Ele colocou esse propósito dentro de você e, querendo ou não, você é um missionário de boca aberta ou boca fechada. Esse é o seu chamado. Foi por isso que você voltou. Foi por isso que você não morreu no dia do teu batismo. E ficou morto, aliás. Foi por isso. Deus o criou à imagem e semelhança dele. Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai. Mas isso só acontecerá se a semente morrer para ela poder germinar. Morrer como, pastor? Se a semente ficar intacta, por mais que você plante ela não vai germinar. Pastor, então como assim a semente tem que morrer? Dentro de você tem um DNA divino. Só que se você não morrer para o teu ego,
Se você não morrer para esse orgulho tão ferido, casquento, que te impede de estreitar relacionamentos, de perdoar, que te impede de levar o compromisso que Deus te deu, longa instância, de solidificar todo esse trabalho de discipulado, se você não matar esse ego, esse orgulho, você não vai conseguir permanecer casado, você não vai conseguir se relacionar, não vai conseguir avançar. Ser pastor pode ser uma vaidade, porque quando o negócio pegar mesmo, você não vai aguentar. Ser ministro de louvor, ser diácono, eu não sei o que for, mas quando pegar o orgulho ferido realmente, o que se considerar injustiça, você não vai continuar. Não vai. Meu irmão, há uma instrução dentro de você que será revelada nas Escrituras Sagradas. E você encontrará a sua identidade nas Escrituras Sagradas. Meu irmão, olha só, isso aqui, palavra de Deus, a Bíblia, ela presta atenção, ela é o único testamento que você só tem direito quando você morrer. Porque geralmente um testamento você tem direito quando alguém morre, aí você tem direito. Mas esse testamento você tem direito a partir do momento que você morrer. Interessante isso. Não é verdade? Há uma instrução nesse testamento que vai te dar identidade, vai chegar e falar para você, seguinte, você é melancia. E você vai ser feliz por ser melancia. E você vai produzir melancia. Você não vai se atrofiar. Sabe o que eu acho interessante? Que tem melancia achando que é jabuticaba. Aí está infeliz, porque acha que é jabuticaba. Eu fui colocado no lugar errado. Eu nunca me acerto em lugar nenhum. Tem melancia que se acha jabuticaba. Não são as pessoas que não me entendem. Já viu isso aí? Ninguém me entende. Porque o que está faltando é entender a sua identidade na palavra e não quer aceitar o projeto do seu nascimento, porque nasceu com propósito. Porque tudo que Deus fez, Ele fez com propósito. Tudo, tudo, tudo. De maneira alguma você pode plantar laranja esperando caqui. De maneira alguma. Aí você encontra sua identidade. A pessoa acha que está encaixado no lugar errado, aí acaba tendo uma expectativa errada. Não veja a hora de sair um fruto daqui, vai ser um abacaxi, coisa mais linda. Aí a pessoa se frustra, vive infeliz, e vive incomodando todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque acha que abacaxi não é. Quinto ponto. Então, volte os teus olhos para as Escrituras. Não existe avivamento sem Escritura Sagrada. E se deixarmos de priorizar a palavra, perderemos o cardápio do céu. Eu nunca questionei o meu chamado pastoral. Não me envaideço, pelo contrário, Deus conhece meu coração nisso que eu estou falando. Tenho um temor muito grande naquilo que eu vou prestar conta para Deus. Eu imagino eu lá, e daí, esse rapaz aqui, esse aí é o Tiago Daniel? Senhor, eu tudo que eu podia falar da tua palavra, eu falei para ele, então, vou prestar conta, está escrito isso, Hebreus 13:17, se eu não me engano, obedecer os vossos pastores, como aqueles que hão de prestar conta a vosso respeito, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vai ser proveito para ninguém, prestando conta de cada um daquilo que foi ensinado, do exemplo daquilo que foi ensinado, isso. Prestar conta, meu irmão, não é ficar pagando o conta de luz de ninguém. Se puder conseguir ajudar é uma coisa, mas é dando exemplo da forma como leva a própria vida e pregando a palavra de uma forma coerente, as Escrituras. Então, nessa situação toda, você vê o peso dessa responsabilidade. E você vai ver a maturidade de cada um quando consegue ter uma liderança sobre si. Eu digo isso para você, porque senão, qual que é o motivo de você ter voltado?
Por que você não morreu? Alguns querem servir o próprio ventre. Só isso. A própria vontade e o próprio ventre. Por exemplo, nós aqui no Sabará, a gente não tem ar-condicionado, a gente não tem estacionamento ainda, a gente não tem uma estrutura como gostaríamos ainda. Porque aqui ainda é um campo missionário, aqui nós somos pioneiros no trabalho, da forma como está sendo feito e tudo mais. Um trabalho de recuperação, você vê, são 25 anos, mas de que forma? Eu fui o 5º pastor que assumiu a igreja. E uma forma de reeducação, de uma série de coisas. E que é no discipulado que nós vamos desenvolvendo. E não pense você que em 1 ano você discipula uma pessoa. Para eu ter uma conversa às vezes com uma pessoa demorou 12 anos. Um tipo de conversa às vezes com uma pessoa demorou 12 anos. Então, são N situações assim. Eu pergunto para você, volte os teus olhos para as Escrituras, você tem voltado? Hoje eu vim te chamar para ler o Novo Testamento mais uma vez. Hoje eu vim te lembrar que você já morreu para este mundo. E nasceu para Cristo, nasceu por um propósito do alto. E você não vai conseguir avançar nesse propósito do alto se você não esquecer que morreu. E querer viver para si. E ficar o eu. E eu, onde estou? E eu? Já viu isso? Hoje eu estou convidando você a fazer uma aliança com a sua alma e voltar à simplicidade de Cristo, de ler mais uma vez o Novo Testamento, de lembrar de onde você veio, de onde Cristo te resgatou, de lembrar das feridas que Ele está sarando e sarou, de lembrar do destino que Ele tem para a tua vida e da multidão de pecados e erros que Ele nos perdoou, porque hoje o Senhor quer reconfigurar os seus passos para os desafios que virão, porque eu não sei se 2021 ou se o final de ano vai ser mais fácil, se vai ser difícil, se eu vou morrer fisicamente ou se você vai morrer fisicamente, eu não sei, você também não sabe, mas uma coisa nós podemos ter certeza, Deus, Ele sabe de todas essas coisas, e se nós não estivermos com os nossos olhos ligados nele, ligados nisso, nós vamos desfocar aqui, e facinho nós vamos nos perder nos passos, facinho nós vamos nos endividar, facinho nós vamos nos limitar e brigar com pessoas, ficar desgostosos. Sabe o que é, pastor? Eu não sou valorizado neste lugar, eu não sou valorizado nessa vida, já viu isso? Pastor, sabe o que é? Eu não consigo me entender com Christopher. Jamais eu vou conseguir me entender com alguém impondo o meu orgulho. Olha, no ITQ tem uma matéria chamada Vivência Cristã muito interessante. E é uma matéria que eu sempre procuro lembrar de algumas coisas, até uma pergunta eu coloquei ali como professor dessa matéria, eu coloquei uma pergunta para os alunos numa prova uma vez. A visão para você sobreviver no Evangelho, a gente chama de a visão do passarinho, o ângulo do passarinho. Que tipo de ângulo, pastor? É o ângulo que você aprende a olhar de cima, a ótica de Deus. Sobre tudo. Vamos dar um exemplo aqui. Esses dias eu dei um exemplo assim para uma família. Vamos dizer que o Gustavo aqui, que é um menino, na minha opinião, exemplar, é um menino bom. O Gustavo é o meu filho. E o Gustavo foi lá e fez o mal para alguém. E todo mundo quer arrebentar com o Gustavo, porque ele fez o mal. E eu alimento o meu coqueço do Evangelho. E eu quero que as pessoas que estão ao redor querem que o Gustavo sofra. Porque o que ele fez é inadmissível realmente. O Gustavo, o que ele fez é terrível. E as pessoas estão morrendo de ódio dele. Mas o Gustavo é meu filho. E eu sei que existe dele um DNA bom. É alguma pessoa, eu não sei, Deus deu a vida para ele, algo assim. Eu amo o Gustavo. Ele é meu filho. E o Gustavo é condenado aos olhos de todos. E o Gustavo agora vai para o carrasco. E o Gustavo agora vai sofrer chibatadas, vai ser preso, vão humilhá-lo, vão fazer muita coisa com o Gustavo, vão crucificá-lo, vão fazer um monte de coisa com o Gustavo. E eu como pai, como é que eu fico naquilo? É um menino bom, eu sei o que ele fez. O que eu penso? Eu não vou conseguir admitir isso, eu não vou conseguir dormir nunca mais. Eu vou no lugar dele. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Eu vou no lugar dele, eu não vou imaginar um grito de dor no meu filho.
Eu não vou conseguir. Se perguntar para mim assim, escolhe um dos três. Não, eu vou no lugar, mas eu não vou escolher um dos três para passar por isso. Eu vou no lugar. Um pai e uma mãe de verdade vai pensar assim. E eu vou falar uma coisa para vocês sobre o ângulo de passarinho, que eu digo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele não vai não. Ela não vai não. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar dele, eu vou no lugar dela. Eu vou no lugar dele. Obrigado, Jesus. Eu vou no lugar dele. E ele veio no meu e no teu lugar. Ele veio. E a única coisa que ele nos aconselha é isso. Vá no lugar de alguém. Vá no lugar de alguém que não merece. Vá no lugar, e quando essa pessoa vier, vá no lugar de outro. E vá no lugar de outro. Isso é fazer discípulo. Isso é negar a si mesmo e tomar sua cruz. Vá no lugar de alguém. Foi por isso que você voltou, para ir no lugar de alguém. E Jesus está te chamando hoje para voltar às Escrituras. Jesus está te chamando hoje para voltar à simplicidade. Jesus está te chamando hoje. Eu não vou nem dizer pare por um. Eu vou dizer vá no lugar de alguém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu peito assim. Põe a mão no seu peito. Você tem o ângulo do passarinho? Não tenho, pastor. Peça ao Espírito Santo para que te batize. Peça para que pregue o Evangelho com poder. Isso é com a vida. Com a vida. E pare dessa confusão de que eu não sou, não sou, e só estou no Evangelho para ter uma vantagem ou não. Você já morreu. Eu já morri e só voltei para falar isso. Eu só voltei para te dizer isso. Vá no lugar de alguém. Vá no lugar de alguém. O Espírito Santo geme nesse pedido, porque esse é o propósito da igreja. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Aleluia, Jesus. Permaneça com os teus olhos fechados. Isso, por favor. Tem alguém aqui em nosso meio. Permaneça com os teus olhos fechados. Tem alguém aqui em nosso meio que quer que Jesus vá em seu lugar, que quer validar a cruz de Calvário na sua vida, que quer aceitar Jesus, porque isso a gente não pode fazer. Você pode ser a pessoa mais orgulhosa, isso você não pode fazer. Você quer aceitar esse Jesus como teu Salvador? Você quer aceitar Jesus como teu Senhor? Se você quer aceitar esse Jesus, levanta a tua mão direita lá em cima. Não é troca de religião não, é um novo passo. Quer aceitar Jesus Cristo? Levanta a mão lá em cima. Isso, eu quero pedir para que os pastores fiquem atentos. Somente você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso, as pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo, eles vão orar junto com vocês. Isso, louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus, porque Jesus foi no lugar dessa pessoa também. Aleluia. E agora eu quero fazer um outro apelo, enquanto os pastores estão orando um pelos outros. Talvez você tenha que ir no lugar de alguém. Talvez você esteja pagando preço por alguém. Eu não sei o que é. Eu não sei o que você tem que abrir mão. Eu não sei o que é. Mas o Espírito Santo, Ele é vivo. O Espírito Santo, Ele é amoroso. E quantas vezes nós já o entristecemos pela dureza do nosso coração. Quantas vezes somos carnais e mundanos. Mas Ele veio no nosso lugar. O Espírito Santo Auxiliador, Ele está com a gente a todo momento, nos ajudando a dar o passo que vale a pena. Entrega o teu coração para Deus. Entrega a tua mente para Ele. Talvez eu falo com alguém que está distante das Escrituras. Talvez eu estou falando com alguém que não consegue mais ler as Escrituras. Não consegue mais interceder por pessoas. A oração se tornou uma repetição, somente uma repetição. Mas não consegue se colocar na brecha por alguém. Estão pedindo uma visita tua, uma ajuda tua, e você está procrastinando.
O Espírito Santo está te chamando hoje. E eu vou fazer essa oração. E você sabe o passo que você vai ter que dar. Isso. Deixa o Espírito Santo libertar pessoas. Isso. Deus é fiel. Isso. Eu vou orar junto com você agora, em nome de Jesus Cristo. E você vai apresentar o nome de alguém. Você vai apresentar o perdão para alguém. Você vai apresentar a mudança para alguém. E você vai ligar isso ao céu. E a partir deste momento vai dar um passo novo. E a sua vida vai destravar. E você vai avançar na tua vida com Deus. Eu vou orar. Santo Deus, escuta a oração dessa pessoa. Olha a fé com que essa pessoa está entregando essa oração ao Senhor, esse pedido. Olha a fé com que essa pessoa está pronunciando essa entrega. Olha o coração, olha as palavras dessa pessoa, talvez tão doída, eu não sei, mas sincera contigo. Alcança agora o centro do egoísmo desta pessoa. O ego, alcança agora, em nome de Jesus Cristo. Revela para essa pessoa hoje, durante os próximos dias, este ego, esta força que impede essa pessoa de avançar na vida contigo. Em nome de Jesus. Se outrora há alguma algema satânica, se outrora alguma corda maligna, neste momento, que o fogo do Espírito Santo esteja envolvendo a área desta vida, que o fogo do Espírito Santo esteja envolvendo agora o ângulo desta pessoa e libertando, arrebentando estas correntes, essas algemas, porque eu ordeno que todo este mal, todo laço maligno, toda iniciativa do inferno saia em nome de Jesus Cristo. Oh Deus Pai, vem com o teu rio e traz um coração puro e reto aos teus olhos. Renova o propósito desta vida, dá brilho a esse chamado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós estamos selando esta oração, meu Pai, ligando ao céu uma nova vida de propósito e de identidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Jesus.